Graça e paz, queridos irmãos. É com grande alegria que eu compartilho com você um pouco do que foi o projeto Quero Congregar ao longo desse ano de 2019. Verdadeiramente, até aqui nos ajudou o Senhor, nos dando toda a sua direção, sua proteção, sua provisão e, sobretudo, a sua unção para que pudéssemos chegar até aqui. Quero, antes de tudo, também agradecer a todos que oraram por esse projeto, a todos que têm orado por nós, àqueles que têm também colaborado financeiramente. Que Deus esteja abençoando vocês grandemente e que vocês continuem sendo uma bênção nas mãos de Deus. E quero aqui então compartilhar um pouco do que foi esse ano de 2019. Queria, antes de tudo, deixar aqui um alerta para quem mora em Porto Alegre ou na região metropolitana de Porto Alegre, para quem mora na cidade também de Santa Maria, que também fica no Rio Grande do Sul, e também de Ijuí, porque ainda neste mês, se Deus assim nos permitir, minha esposa e eu estaremos visitando os irmãos destas cidades, irmãos que escreveram para o e-mail do projeto Quero Congregar e que desejam fazer parte de uma congregação ligada ao nosso ministério, a Igreja Bíblica Cristã. Não tenho tempo aqui para explicar a respeito do projeto Quero Congregar. Se você não sabe o que se trata, visite o nosso canal, o canal do projeto Quero Congregar, e examine ali os vídeos para que você tenha um melhor conhecimento do que eu estou falando. Vai aparecer aqui também, aqui em cima, um link para você clicar, se você quiser, e conhecer melhor o projeto através de um vídeo que é bem resumido e que fala a respeito disso. É um pontapé inicial para quem quer entender do que se trata esse projeto. Muito bem, mas vamos lá. No ano passado, 2018, tivemos a alegria de 4 congregações unidas a esse ministério. A primeira delas no bairro da Tijuca, no Rio de Janeiro, a segunda no município de Itaboraí, a terceira na cidade de Serra, no Espírito Santo, e a quarta no município de Nova Iguaçu, também no Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro. E foram 4 congregações formadas em 2018, para a glória de Deus, num curto espaço de tempo, de agosto a dezembro, e em janeiro desse ano continuamos, com esse propósito de reunirmos irmãos em Cristo para formarmos congregações, irmãos que realmente querem servir a Cristo na pureza e simplicidade dos seus ensinamentos. E aqui então nós chegamos no mês de janeiro de 2019, esse aqui é um quadro de planejamento anual, como você está vendo, um planejamento de todo o ano de 2019, e nós encontramos aqui as colunas de cada mês do ano, de janeiro a dezembro. Muito bem, no mês de janeiro tivemos a alegria de fazermos a primeira viagem missionária para o estado de Minas Gerais, onde nos reunimos com os irmãos de Belo Horizonte, primeiramente no dia 19 de janeiro e depois no dia 25 de janeiro, irmãos que escreveram para o projeto Quero Congregar, naturalmente, e assim tivemos a alegria de testemunharmos a formação de uma congregação em Belo Horizonte, que depois veio a se tornar 2 congregações para a glória de Deus. Queridos irmãos, nesse vídeo eu não tenho como mencionar nomes de pastores e mandar abraço para cada uma das congregações, porque senão o vídeo ficaria muito longo. Mas eu quero aqui dizer que todos vocês moram aqui no meu coração. Eu os amo de verdade e me alegro por cada um de vocês estarem participando desse ministério para a glória de Deus. Então assim tivemos em janeiro essa primeira viagem. Depois, em fevereiro, fomos ao Paraná e Santa Catarina e tivemos a alegria de testemunharmos a formação da congregação de Curitiba no dia 3 de fevereiro e da congregação de Joinville no dia 4 de fevereiro. Ainda em fevereiro, fomos também pela segunda vez na cidade de Petrópolis, região serrana do Rio de Janeiro, mas não foi ainda desta vez que a congregação se formou ali. Depois eu vou gravar um vídeo a respeito do porquê que, às vezes, em algumas cidades, a gente não consegue formar congregação. Ainda vou gravar um vídeo a respeito disso. Mas a gente tenta, né? Tentamos lá em Minas e deu certo, em Belo Horizonte, 2 congregações, para a glória de Deus.
depois em Curitiba, em Joinville. No mês de março eu fiquei completamente dedicado à congregação local, aqui no município de São Gonçalo, no estado do Rio de Janeiro. E no mês de abril voltamos a viajar, fomos a São Paulo, onde nós nos reunimos com irmãos da região do ABC e em São Bernardo do Campo. Tivemos a alegria de vermos uma congregação formada lá, também em Suzano e também na capital paulista. Então 3 congregações formadas no mês de abril de 2019. No mês de maio, nós fomos novamente a São Paulo para visitar os irmãos das congregações e também para fazermos uma tentativa de formarmos uma congregação na região de Campinas. Tivemos uma reunião no município de Atibaia, mas também não foi desta vez que se formou a congregação em Campinas. No mês de junho, fomos a Niterói, no dia 8 de junho, e nos reunimos com irmãos de lá, mas também não se formou a congregação em Niterói ainda. Ainda no mesmo mês de junho, fomos pela segunda vez a Minas Gerais para visitarmos os irmãos de Belo Horizonte e fizemos uma tentativa de formação de uma congregação em Juiz de Fora, a qual também não vingou, não se formou ainda a congregação em Juiz de Fora. Fiquei realmente muito triste, né, de não ter conseguido. Foi mais uma tentativa que não deu certo, depois de também não termos conseguido o êxito em Niterói e em Campinas e em Petrópolis. Mas, né, o Senhor está realmente na direção de tudo. Temos certeza que ainda teremos congregações formadas nestas cidades. Inclusive, em uma delas, Campinas, conseguimos êxito agora recentemente para a glória de Deus. E no finalzinho de junho, fomos de novo ao Paraná e Santa Catarina. E quando nós vamos pela segunda vez, não é uma viagem apenas para a gente visitar os irmãos. É uma viagem também para que nós venhamos ali reconhecer dentre os irmãos da congregação qual é aquele irmão que a própria congregação está percebendo que tem uma chamada pastoral, para que nós possamos assim instruir esse irmão e treinar esse irmão para o pastorado. Então, assim, quando você vê essas bolinhas verdes aqui no quadro, são as viagens onde há consagrações de pastores ou de evangelistas. Então aqui nós tivemos consagração em São Paulo, aqui tivemos em Belo Horizonte e aqui em Curitiba. No início de julho, deixa eu passar para o outro lado aqui, que vai ficar melhor. No início de julho, em Joinville, foi a consagração, e tivemos uma primeira reunião com os irmãos de Florianópolis, Santa Catarina, e também não conseguimos êxito na formação da congregação. Mas eu vou gravar um vídeo explicando sobre isso, ok? Ainda no mês de julho, estivemos em Nova Iguaçu para a consagração do pastor de lá, né? E a congregação de Nova Iguaçu está também uma bênção para a glória de Deus. Em agosto estivemos na congregação de Serra, no Espírito Santo, para a consagração também do pastor de Serra. Tanto a consagração do pastor de Serra quanto do pastor de Nova Iguaçu, no dia do aniversário da igreja local aqui em São Gonçalo, que foi a primeira congregação desse ministério. Completamos nesse ano 18 anos, para a glória de Deus, no mês de outubro, e tanto o irmão que foi consagrado pastor em Serra quanto de Nova Iguaçu foram aqui novamente apresentados perante a igreja, né, para uma oficialização dessa consagração no aniversário da igreja, representando todos os demais pastores das demais congregações que foram também consagrados. Então, no mês de setembro, nós fomos a Minas Gerais e São Paulo. Foi uma viagem de carro bem cansativa, onde nós passamos primeiramente por São Lourenço, e lá também, infelizmente, ainda não aconteceu a formação da congregação, mas eu creio que vai acontecer. Fomos também a Suzano para a consagração do pastor de lá, que é o mesmo pastor que está também responsável pela congregação em Ribeirão Pires. E tivemos uma segunda reunião em Campinas, e esta sim teve realmente um resultado maravilhoso.
e tivemos assim a formação da congregação de lá para a glória de Deus. Depois fomos à Volta Redonda, né, e nós tivemos uma reunião com os irmãos de lá também. Volta Redonda é Rio de Janeiro, só que ainda não foi formada a congregação em Volta Redonda. Não sei se você notou, quando a congregação não é formada, fica uma setinha. Quando ela é formada, uma estrelinha, ok? Aqui, depois eu tive que fazer uma viagem de emergência a São Paulo para resolver uma situação. Inclusive gravei um vídeo dentro do ônibus indo para São Paulo. Vai aparecer aqui em cima o link aqui para quem quiser ver a respeito do dia, para quem quiser ver esse vídeo que eu gravei quando eu estava indo para São Paulo. O vídeo foi gravado no dia, deixe-me ver aqui, no dia 21 de setembro, quando eu estava a caminho de São Paulo. E graças a Deus deu tudo certo nessa viagem, nessa reunião. E eu quero mais uma vez agradecer por aqueles que têm orado por nós. Depois fomos para o Nordeste. Foi a nossa missão mais ousada, porque de uma só vez nós fomos para Salvador, onde tivemos a alegria de uma congregação formada. Não está aparecendo aqui no mapa, né? Tinha que estar mais longe aqui a câmera. Deixa eu ver se eu coloco um pouquinho mais para longe. Me perdoem, irmãos. Eu tinha que ter ajeitado melhor isso aqui. Está aqui embaixo, ó. Salvador. Tivemos a alegria de termos uma congregação formada aqui em Salvador. Depois em Fortaleza, está aparecendo aqui, né? E depois em Recife. E tivemos então de uma só vez 3 congregações formadas nesta região nordestina, né? E para a glória de Deus, os irmãos estão perseverantes em se reunir. Continuem assim. Temos que perseverar na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Perdoem pela minha voz e orem pelas minhas cordas vocais, ok? Preciso muito que vocês me ajudem. Tenho gasto muito a minha voz e preciso de cura nas minhas cordas vocais. E então chegamos, né, depois do aniversário da igreja, e agora foi a viagem mais recente, que foi a 4ª viagem para o estado de São Paulo, na qual nós estivemos na região do Grande ABC, onde tivemos ali, aliás, eu esqueci de colocar aqui a bolinha verde, tivemos aqui a consagração de um irmão evangelista aqui na região do Grande ABC e também na região de Campinas. Então a congregação de Campinas já tem o seu irmão ali escolhido para estar no pastoreio, e também a congregação de São Paulo, onde tivemos 2 irmãos também consagrados. Primeiramente agora a evangelista. Nós não estamos mais consagrando diretamente a pastor, estamos primeiro consagrando a evangelista, porque quando alguém é chamado de pastor, se a pessoa não for humilde de verdade, pode subir a cabeça e ela pode acabar se tornando autoritária, achando que ela manda nas pessoas, na congregação. E eu, por exemplo, não mando em nada, eu sou apenas servo de Cristo. Quem manda é o Senhor, quem manda é a palavra de Deus. Então, se não estiver a doutrina baseada na palavra, isso não nos interessa. O que nos interessa é a palavra de Deus e, claro, dentro dos parâmetros da nova aliança, que são explicados pelos apóstolos, tanto no livro de Atos quanto nas epístolas, não é? Então, é isso. E agora sim, no mês de novembro, hoje estamos no dia 1º, né, de novembro, sexta-feira. No mês de novembro teremos agora no dia 12 de novembro, 13 de novembro, melhor dizendo, se Deus assim nos permitir, a viagem para Porto Alegre. Só que chegando em Porto Alegre, vamos chegar à noite, já vamos pegar um ônibus direto para Ijuí. Vamos passar a madrugada nesse ônibus, num ônibus leito, graças a Deus. Quero até agradecer o irmão que comprou essa passagem, né? O irmão nos presenteou com essa passagem, e é o mesmo irmão que nos presenteou também com a passagem para Porto Alegre. Agora, as demais viagens realmente foram todas por conta de ofertas que recebemos de irmãos que querem ajudar o projeto Quero Congregar. Então, mais uma vez eu agradeço e quero lembrá-los que nós temos um Apoia-se, né, que é um site
pelo qual você pode contribuir para o projeto. Vai aparecer aqui embaixo no link, na descrição do vídeo, o link do Apoia-se, ok? E aí então nós vamos primeiramente para Ijuí, onde pretendemos ter uma reunião na sexta-feira, dia 15 de novembro, em Ijuí. No sábado estaremos já em Santa Maria, também para uma reunião com os irmãos de Santa Maria, no sábado, 16 de novembro. E no domingo, 17 de novembro, uma reunião com os irmãos de Porto Alegre. E irmãos, quero muito ter a alegria de pegar essa canetinha quando voltar e colocar aqui, para a glória de Deus, 3 estrelinhas, uma em Ijuí, outra em Santa Maria e outra em Porto Alegre, para a glória de Deus. E ainda, nesse ano, finalzinho de novembro, vamos fazer a primeira viagem para o Mato Grosso do Sul. Se Deus assim nos permitir, estaremos tendo uma reunião no domingo, dia 1º de dezembro, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Então eu peço aos irmãos que estejam nos ajudando em oração. Agora talvez você pergunte, se a reunião ela é só no domingo, dia 1º de dezembro, por que já está marcado aqui, ó, sexta-feira, dia 29 de novembro? E a explicação é porque justamente na sexta-feira é que nós temos uma promoção de passagem aérea para irmos para Campo Grande, Mato Grosso do Sul, né? Então nós compramos as passagens mediante as promoções. Assim foi também na viagem para o Nordeste. Compramos a viagem para Salvador e encontramos uma promoção maravilhosa para Fortaleza e outra promoção maravilhosa para Recife. Preços muito baixos mesmo. De Salvador para Fortaleza foi 160 e poucos reais e de Fortaleza para Recife menos de 120 reais. Então não podíamos perder a promoção. Só que de Recife para casa estava caro e o mesmo irmão que nos ajudou para irmos para comprarmos a passagem para Porto Alegre também nos presenteou com essa passagem de Recife para voltarmos para casa. Então quero aqui deixar meu obrigado para esse irmão e para os demais irmãos que têm contribuído, seja através do Apoia-se ou aqueles que preferem depositar diretamente na minha conta, porque sabem que realmente eu vou usar esse valor para fazer as viagens missionárias. Minha vida é essa, minha vida é, como você está vendo aí, fazer a obra de Deus e ainda pastorear localmente aqui em São Gonçalo. Quero aqui agradecer os irmãos aqui da congregação local que compreendem a chamada que o Senhor tem para a minha vida e da minha esposa a partir do início desse projeto Quero Congregar. É uma grande missão e nós estamos realmente dedicados a ela e chegou a hora realmente de fazermos isso. Nosso ministério aqui local, como você viu aqui no quadro, completou já 18 anos no mês de outubro. O dia exatamente oficial é o dia 7 de outubro, mas nós celebramos o culto de ação de graças no dia 20 de outubro desse ano de 2019. Inclusive vieram irmãos lá de Serra do Espírito Santo, irmãos de Nova Iguaçu também, veio o pastor da Tijuca, e eu quero aqui, e também os irmãos de Itaboraí, né? E eu quero aqui agradecer a todos esses irmãos que estiveram conosco aqui nos 18 anos, no culto em ação de graças, pelos 18 anos deste ministério. Então, queridos irmãos, chegou a hora de nós realmente expandirmos esse ministério para a glória de Deus. Graças a Deus, são muitos os irmãos que têm se identificado não somente com as minhas pregações, mas também com as pregações dos demais pastores que pregam aqui na congregação de São Gonçalo. E justamente são estes pastores que me dão apoio, que me permitem fazer estas viagens com a minha esposa. Nós não estamos passeando, irmãos, nós não estamos passeando. Eu me lembro que quando chegamos em Recife, um irmão de Olinda foi nos buscar no aeroporto. Muito obrigado, meu irmão. Eu estou evitando aqui citar nomes, porque senão eu teria que citar muitos nomes aqui. Mas o irmão sabe quem é. E nós estávamos lá, e eu estava no carro, indo de Recife para Olinda, né, com esse irmão que me hospedou na casa da mãe dele, sabe? E que família
Que família carinhosa, hospitaleira. Aliás, todos que nos hospedaram, sabe, nessas viagens, são irmãos maravilhosos, são irmãos... Olha, teve uma irmã em Salvador que ela entregou o apartamento dela para mim e para minha esposa. Eu até pensei que ela tivesse uma outra casa. Não, ela não tinha, ela deixou o apartamento dela com a gente. Eu só vim saber disso no último dia. Pensei que ela tivesse um outro apartamento e aquele estivesse disponível, né? Então é esse carinho, essa hospitalidade. E quando nós estávamos viajando de Recife para Olinda, indo do aeroporto de Recife para a casa da mãe desse irmão em Olinda, passamos por lugares tão bonitos e o irmão disse: vocês querem parar para tirar foto? E a nossa resposta foi: meu irmão, não dá tempo para isso, não dá. Nós não estamos passeando. O único passeio que fizemos foi em janeiro, quando fomos aqui para Belo Horizonte. Está vendo aqui? Está vendo que a gente ficou esses dias todos em Belo Horizonte? Chegamos no dia 18 e saímos no dia 26. Porque nesse meio tempo aqui, entre a primeira reunião com os irmãos de Belo Horizonte e a segunda reunião, nós fizemos um passeio de 5 dias por um lugar lindo que tem próximo de Belo Horizonte, que é a Serra do Cipó. Agora, por que fizemos isso? Não somente porque precisávamos de umas férias depois de anos e anos sem férias, mas porque minha esposa e eu completamos, no dia 20 de janeiro, completamos 25 anos de casados, para a glória de Deus. E vai me pegar minha esposa, né? Porque foi dia 22, na verdade. E completamos, para a glória de Deus, 25 anos de casados. Então, queridos irmãos, eu não podia deixar de celebrar isso, né, com a minha esposa Rosa, que tem estado ao meu lado todos esses anos e tem sido realmente uma grande ajudadora e uma bênção de Deus na minha vida. Ela e os meus filhos também, Felipe e Gabriel. Muito obrigado também aos meus filhos, porque têm compreendido a nossa ausência. Nos ausentamos em todas essas viagens. Olha, eu contei aqui 13 viagens no ano de 2019. E viagens onde nos ausentamos de casa, no mínimo aí por 3 dias, geralmente 4, 5, 6 dias. Então, Felipe e Gabriel, muito obrigado pela compreensão de vocês. Eu glorifico a Deus pelas suas vidas, pela vida da minha esposa que está ao meu lado nessas viagens e também pela vida de cada irmão aqui desse ministério local, da Igreja Bíblica Cristã. Estou muito emocionado, irmãos, muito emocionado. Até aqui nos ajudou o Senhor. É maravilhoso, irmãos, o que nós temos visto é maravilhoso. E vamos seguir em frente. Existe uma região do Brasil que nós não entramos ainda, região norte. Esse é o nosso alvo em 2020. Só que as passagens aéreas para a região norte são caríssimas. Nós temos irmãos que estão nos aguardando em Rondônia, em São Miguel do Guaporé. Temos vários irmãos em São Miguel do Guaporé que se identificam com o nosso ministério e nós não temos como ir até eles porque as passagens são caríssimas, mas eu creio que o Senhor vai prover. Ele já está provendo, mas ainda não foi o suficiente. E temos que ir também para Manaus, no Amazonas, temos que ir para Belém do Pará. Tantos irmãos nos aguardando e eu pretendo fazer uma viagem de uma rota só. Ir até Rondônia, de lá para Manaus, né? Ir primeiramente para Porto Velho, Rondônia, de lá para Manaus, no Amazonas, de lá para Belém do Pará. Né? São as 3 cidades da região norte que mais nos escreveram. Sem contar os irmãos de São Miguel do Guaporé que também escreveram para nós. E, enfim, é isso. E ainda pretendo, né, fazer uma segunda tentativa com os irmãos de Petrópolis, os irmãos de Campinas conseguimos, graças a Deus, mas os irmãos de Niterói, os irmãos de Juiz de Fora, os irmãos de Florianópolis, né, e os irmãos de São Lourenço e de Volta Redonda. Eu creio que nós ainda teremos congregações bíblicas cristãs formadas nestas cidades para a glória de Deus. E é isso, meus irmãos. Até aqui nos ajudou o Senhor. E a Deus toda glória. Amém.